vamos falar agora sobre as últimas notícias do setor político aqui da cidade e região com Alexandre Gonçalves, jornalista e analista político do portal Informe Blumenau. Bom dia, Alexandre. Olá, Jorge, um grande abraço a você, um grande abraço a quem nos acompanha aí pelas ondas do rádio, pela internet. É sempre bom poder estar aqui batendo um papo com vocês. Antes da gente entrar especificamente na política, né? Vamos falar sobre cultura, porque ontem foi lançada a websérie Saber Viver, né? Que traz aí um pouco do retrato da vida após os 60 anos de idade, né? E foi um sucesso o lançamento ontem. A partir de quando está disponível para quem quer acompanhar essa websérie, Alexandre? Pois é, Jorge, eu fiquei muito feliz, né? Você foi um dos convidados que participou do nosso evento ontem na ETSUS, ali na Escola Técnica de Saúde. Cerca de 100 pessoas participaram, foi muito legal, uma noite muito fria, né, Jorge? E a gente via alguns dos nossos personagens, senhoras de 86, senhora de 96 anos, um senhor de 86, mesmo com frio, estavam lá acompanhando, então acalentou muito, aqueceu muito os nossos corações, foi muito bacana. A websérie Saber Viver, Qualidade de Vida na Terceira Idade, ela foi, é importante que a gente fala, foi viabilizado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura Federal, Paulo Gustavo, através da Secretaria Municipal de Cultura. E ela já está disponível no YouTube, Saber Viver Doc, é o nosso YouTube. Todos os capítulos já estão lá e a partir de hoje eles começam a rodar no Instagram do @saberviver.doc, o nosso Instagram, e também vai estar em colaboração com o Informe Blumenau e com todas as pessoas que trabalharam nesse material. Então nós vamos exibir a cada 4, 5 dias no Instagram, mas no YouTube já está lá. São 5 capítulos de uma média de 7 minutos e meio, que nos deixaram muito felizes com o resultado e muito mais feliz ainda depois da receptividade das pessoas nessa terça-feira. Foi muito bacana, foi uma coisa, eu acho que muito emocionante para a equipe toda que trabalhou, e eu imagino que algumas pessoas também saíram tocadas de lá, independente da idade que tenham, porque quem já chegou, né, tem que se espelhar e se motivar. Quem está no caminho tem que refletir. E quem ainda é mais novo, mais jovem, tem que olhar para o seu lado, para o seu pai, para o seu tio, para o seu avó, para ter um olhar diferente também para eles. Então, para todo mundo, a nossa intenção é que ela tocasse, os capítulos tocassem nas pessoas como tocou para a gente. Muito bem. Parabéns para você e todos os produtores, né, idealizadores desse projeto. Ficou muito bacana. Que bom. Bom, vamos agora para a política, Alexandre. Saiu finalmente a composição da CPI do esgoto aqui de Blumenau. Que processo lento, primeiro isso, né? A demora para uma avaliação jurídica, né, do pedido, aí depois a demora para a definição dos integrantes. E agora, então, está liberado o início dos trabalhos, né, Alexandre? É verdade, Jorge. Se continuar nesse ritmo, nós vamos, final vai do ano, ter o resultado, já vai ter o outro aditivo do contrato. Realmente Bem demorou isso. bastante, foram quase 3 semanas, por parecer. E agora 2 semanas para a escolha. O Informe Blumenau já havia antecipado os nomes, os 5 nomes, e lembrando que esse processo da assinatura do contrato aconteceu no final de março, né, Jorge? Né? Então, o tempo urge, e ficou definido, então, o Diego Nasato como proponente da CPI, junto com seu colega Bruno Vim, do Novo, está representado. Provavelmente, se seguir a lógica, deve ser o presidente. O líder do governo, Flávio Linhares, também está presente, e o Egídio Becauser, do Republicanos. Esses 3 representam o bloco da maioria, o bloco daqueles partidos de 9 vereadores que ajudou a eleger a atual mesa diretora e que está compondo agora na Câmara como um bloco de maioria. Outro integrante, aí os outros 2 integrantes vêm pelo bloco da minoria, Jorge. O PP, que tem 2 partidos, o Almir Vieira indicou, ele como é líder do bloco, indicou o Marcelo Lanzarin. Até foi uma surpresa, porque o Almir Vieira vinha fazendo muitas críticas à questão do esgoto e não colocou o nome à disposição para
para estar nessa CPI. O Informe Blumenau questionou ele sobre isso. Ele sinalizou que, a partir do resultado da manifestação do Ministério Público e da Justiça, ele achava que não ia dar em nada, ou seja, sinalizando algum conhecimento que a gente não tem. E, por fim, para fechar essa CPI, representando outro bloco da minoria, a Federação PSDB e Cidadania, vem o vereador Bruno Cunha. Então, se a gente pegar a composição hoje, Jorge, dos 5 integrantes dessa CPI, um é de oposição, se elegeu pela oposição, que é Diego Nasato, do Partido Novo. Até teve um flerte muito forte do Novo com a administração municipal nesse começo de legislatura, mas a gente já vê o Novo se descolando. E os outros 4 vereadores são, sim, de alguma forma, da base governista. Agora, resta saber como é que eles vão se portar. Quem é governista raiz, de fato, é o Flávio Linhares, que é o líder do governo. E os outros 3, que são vereadores experientes. O Egídio Beckhauser tem tudo para ser o relator. O governo até fez uma pressão, está tentando conversar com os vereadores para emplacar o Flávio Linhares, que é muito ruim um líder de governo ser o relator desse processo. E tudo se trabalha para que seja o Egídio Beckhauser, né? Como é que vai ser a postura? O que a gente agora precisa analisar é o que a CPI quer analisar. Tá, bom, é a questão do contrato de esgoto da concessão, mas aonde ela quer chegar? Porque para fazer um trabalho sério, um trabalho consistente, somente os vereadores não vão dar conta, até porque eles não têm expertise para isso. Vai ser contratada uma consultoria? Qual vai ser o custo disso? Quanto tempo vai demorar? Né? E que resultado, de novo, de fato querem ver? Eu tenho falado em todas as minhas manifestações, Jorge, que a responsabilidade vem desde 2010. E quando eu falo em responsabilidade, eu não estou dizendo que alguém cometeu ilegalidade ou alguém cometeu irregularidade. Estou falando de responsabilidade. Porque se esse contrato foi firmado em 2010 e teve esse 5º aditivo agora em 2025, todos os gestores desse processo são responsáveis. Não estou dizendo que eles praticaram ato A ou ato B, não estou dizendo isso. Então, é preciso que a CPI também diga o que ela quer fazer. Né? Então, a gente já percebe, na sessão de ontem, especialmente, uma mudança de alguns discursos, porque eles variam. Então, nós temos 4 administrações de 4 prefeitos diferentes que precisam ser passadas a limpo e, de novo, insisto, necessariamente, que não quer dizer que tenham cometido algum tipo de ilegalidade. Nessas dúvidas todas que você apontou aí, diante delas, o que esperar de todo esse processo? Jorge, eu fico pensando a Câmara, o que a Câmara deve pensar sobre isso? A gente tem visto nas últimas legislaturas CPIs que a gente já começou sabendo que é da pizza. A do Samay, a da Blumob, a gente já sabia, havia uma consistência da base governista nesse sentido. Agora, eu não vejo a mesma consistência, coesão da base. Não quer dizer que não esteja unida, mas eu já não vejo a mesma coesão. Agora, qual é a imagem que a Câmara quer passar para a sociedade? É isso que a gente tem que fazer. Bom, mas se pega uma CPI assinada por 14 vereadores, só o vereador Jovino Cardoso que não assinou, quer fazer de novo de conta que estão investigando, vai pegar mal para o parlamento. Vai pegar mal. Pelo menos que os trabalhos, não quer dizer que tu vai ter que apurar um culpado e tal, mas que os trabalhos sejam bem feitos para que a sociedade tenha conhecimento, e ainda mais se tiver um custo. Então, é importante que os vereadores entendam a responsabilidade deles nesse sentido, e lembrando que uma das principais tarefas do vereador é fiscalizar. Talvez a mais importante. Então, tem distorção nisso? Tem que se apurar. É óbvio, como cidadão comum, né, Jorge, como usuário, como blumenauense, a gente fica assim, mas para aí, teve um reajuste extraordinário de 10,72. Extraordinário, fora os outros 5 da inflação que estavam previstos. Bom, mas do nada se mudou a forma que já vinha sendo prevista. 40% de caminhão fossa. Bom, pessoas que não pagavam até agora vão ter que pagar, e um serviço que vai ser exclusivamente feito pela concessionária. Tu não vai ter nem opção de escolha. Então, assim, claro que
né, numa primeira análise, como cidadão, como usuário, como consumidor, parece que tem uma distorção. Mas de quem é a responsabilidade para a coisa chegar nesse nível? Então a Câmara de Vereadores tem que saber o papel dela. Muitas vezes o pessoal reclama, imagem negativa, mas eles também têm que saber que se criaram essa CPI, que seja feito um trabalho consistente. De todas as últimas CPIs, essa que eu vislumbro mais luzes, porque há um movimento mais forte nesse sentido, e a gente percebe também que a medida, a partir dessa terça-feira, a BRK começou a fazer o serviço efetivamente. Então, isso vai gerar o quê? Vai gerar uma fatura no final do mês dessas pessoas. E isso vai gerar uma reação. Então eu imagino que esse assunto vai ficar em muita evidência ainda nesse segundo semestre, ao longo de todo esse ano, e a Câmara de Vereadores tem que entender sua responsabilidade. Se criou a CPI, que faça um trabalho sério. Para o cidadão comum, Alexandre, ele já vai ter agentes da BRK batendo na porta dele, falando que a partir de agora é com eles, não adianta querer berrar, não adianta querer falar nada, é o caminhão deles, só vai agendar o dia e vai começar a pagar. Todo mês. E está acabado. E antes o cidadão pagava quando mandava fazer a limpeza. E escolhia a empresa que iria fazer. Que fazia. Então, e hoje ele não tem... É uma mudança em tanto. E a CPI não vai mudar isso. A força jurídica de uma CPI é muito relativa. E a raiz de todo esse problema, ela remete a 15 anos atrás. Pois então. Porque o que aqui está posto é que foi um contrato mal feito na concessão, que prometeu para a concessionária um X de cobertura entregue pelo poder público, e além desse X de cobertura entregue, que era na casa dos 10%, 12%, toda a receita dessa cobrança, dessa cobertura, já iria para o caixa da empresa. E isso não foi cumprido. Bom, a empresa tem razão de cobrar. Mas a empresa não prestou o serviço como tinha que fazer, não fez a cobertura. Bom, essas questões eu não tenho condições de analisar. Se isso realmente fez, a empresa tem que ser responsabilizada. Mas o que é fato é que se assinou um contrato e não entregou o que prometeu para a empresa. A empresa está fazendo, né, do ponto de vista legal, é uma empresa como qualquer outra, está querendo o seu quinhão nesse negócio. Bom, ontem, durante o anúncio dos integrantes da CPI, durante todo esse debate, muitas críticas ao prefeito Egídio, que assinou... Pela primeira vez... Que autorizou toda essa alteração. Pela primeira vez, o que a gente percebe que... Até o momento, só a bancada do PT, dos dois vereadores do PT, faziam críticas mais nominais ao prefeito. E a gente via a própria bancada do Novo, Jorge, que num primeiro momento estava questionando muito mais a agir pelo aditivo feito. Ontem mudou. O vereador Diego Nazato, vice-presidente da Câmara, que provavelmente vai ser o presidente da CPI, falou com todas as palavras. A responsabilidade é de quem assina. E quem assinou em março foi o prefeito Egídio Ferrari e o presidente do SAMAI, Alexandre de Vargas. Então, e ele foi seguido pelo, por exemplo, o professor Gilson, que também é da base, que é do União. Também falou na mesma linha. Não adianta o prefeito falar isso, falar aquilo. Foi ele que assinou. Então é essa a responsabilidade. Então, pela primeira vez, você vê vereadores que não são do Partido dos Trabalhadores fazendo essa crítica nominal ao prefeito. Até o momento estava uma lua de mel muito bacana. O próprio Diego Nazato também deu uma cutucada também no governo do estado pela questão dos bombeiros e tal. Então a gente percebe esse descolamento nesse sentido. Então é mais um desafio, né, da administração municipal na Câmara. Ela segue tendo uma maioria, mas como a gente conhece e está acostumado a passar, ainda não é uma maioria tranquila, Jorge. A gente não percebe uma tranquilidade nas relações. E quando a gente transita
na Câmara Municipal e conversa com os vereadores, a gente percebe muitas críticas a algumas posturas da administração municipal, né, em relação a várias situações, inclusive essa CPI. Então o clima, o tom aumentou, me chamou muito a atenção, principalmente o Novo descolando, o Novo estava realmente se aproximando da administração municipal, mas a gente percebe uma mudança muito forte de postura do partido. Alexandre, desses integrantes da CPI, todos têm potencial para serem candidatos no ano que vem, né? Alguns já quase com o pé lá. O caso, por exemplo, do Diego Nasato, do Novo, né? Que se o Odair Tramontim não for candidato, ele deve ser o candidato do partido aqui no município para deputado estadual. De alguma forma, essa CPI pode ter reflexo numa eventual candidatura de um desses integrantes? Dependendo do desempenho, sim, para mais ou para menos. Por outro lado, Jorge, é importante analisar que alguns personagens que tendem a estar nesse processo de investigação, alguns não, 3, eles têm tudo também para serem candidatos. João Paulo Kleinobin sinaliza que vai ser candidato a deputado federal. O Napoleão Bernardes sinaliza que vai ser candidato à reeleição. E o Mário Hildebrand sinaliza que vai ser candidato à eleição. Então, a CPI talvez, dependendo do seu trabalho, tem uma linha de poder, não vou dizer a palavra macular, mas poder respingar as investigações num desses 3 ex-prefeitos que são potenciais candidatos. Então esse é um outro lado. E também, sim, potencializar as eventuais candidaturas. É sempre assim, Jorge, quando chega em eleição estadual, boa parte dos vereadores vão concorrer. Então a gente percebe ali, o Bruno é candidato, o Egídio Becauser é candidato, o Bruno é estadual, o Egídio Becauser é estadual, o Diego Nasato é a estadual, né? O Lanzarin, que não deve ser, e o Flavinho. Isso aí. E o Flavinho, que também não deve ser. Mas esses 3 sinalizam essa possibilidade. Então, claro que pode potencializar, mas também pode, dependendo do trabalho desse vereador na CPI, pode também ser uma ré. Então nós já falamos aí em reflexo de um lado, reflexo de outro, pelo menos em 6, 3 ex-prefeitos, potenciais candidatos, que devem ser, mais 3 vereadores que podem ser candidatos. E o que isso pode interferir no trabalho dessa CPI? Aí é uma coisa que eu sempre falo, Jorge, porque por mais que houve uma pequena variação partidária, o grupo da prefeitura de 2010, do ex-prefeito João Paulo Kleinobin, é o mesmo grupo que está hoje na prefeitura. É quase o mesmo grupo que foi o prefeito Mário Hildebrand. É um grupo muito parecido com o Napoleão Bernardes. Ali, sim, houve uma ruptura num primeiro momento, né? Quando saiu a administração do João Paulo Klein, depois de 2 mandatos e assumiu o Napoleão, ali sim houve uma ruptura que, ao longo do tempo, principalmente na aproximação com o então presidente da Câmara, Mário Hildebrand, aí começou a voltar novamente o grupo do João Paulo. Mas a gente percebe muita gente do ex-prefeito João Paulo na administração municipal. Pessoas que ocuparam cargos chaves em 2010 estão em 2025. Né? Então, aí você me pergunta, né? E a base dos vereadores também praticamente é a mesma. Né? Então, o Bruno Cunha está há 3 mandatos, o Egídio Becauser, né, teve o problema que ele teve, mas está no 2º mandato. Então, o Diego Nasato no 2º mandato. O Marcelo Lanzarin foi secretário do João Paulo, foi secretário do Mário. Então, agora, é mesmo grupo. A gente imagina que tenham pessoas preocupadas, porque pode respingar se a CPI for levada realmente a sério. Vamos aguardar e ver como é que vai ser esse trabalho, então, né? E qual é a tendência? E na quinta-feira tem essa votação importante, que é a escolha pelos 5 membros do presidente e do relator. Na semana passada, Jorge, houve uma conversa entre esse grupo de 9 vereadores, na verdade tinham 8, porque o Jovino não foi, para discutir quem seriam os integrantes,
do grupo deles, e quem seria o presidente, quem seria o relator. E o grande debate era sobre a relatoria, porque havia a sinalização do governo, e isso 4 vereadores me falaram, por mais que o governo possa querer negar, mas 4 vereadores me falaram, disseram o seguinte: não, o governo quer emplacar o Flávio Linhares como relator, mas os demais vereadores, sabe o que significa esse desgaste? Né? Parece que tu botar um líder do governo não faz muito sentido. Então há um movimento para evitar o desgaste já na largada. Então, a escolha desses nomes amanhã, nessa quinta-feira, é muito importante para a gente entender como é que vai funcionar. E eu apostaria no Egídio Beckhauser. Vamos ver, né, e aguardar. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, mas ainda nessa questão de 2026, né? Essa aprovação do aumento de cadeiras na Câmara Federal, Alexandre, isso pode ser um indício de que a gente pode ter uma chuva de candidatos, porque ainda há uma brecha para a Assembleia Legislativa também aumentar em mais 4 o número de cadeiras, né? Então, Santa Catarina ganhou mais 4 cadeiras federais. Pode ter mais 4 cadeiras estaduais. Aqui sempre se criticou, Alexandre, o excesso de candidatos que acaba minando a representatividade, digamos assim. Se ouviu muito durante as eleições estaduais e federal. E com mais vaga, isso pode inchar mais o número de candidatos? Naturalmente vai inchar, porque a legislação eleitoral também vai se adequar. Vale lembrar que o número de candidatos por chapa, ele tem relação direta com o número de vagas disponíveis. Isso. Né? Então, matematicamente, isso vai acontecer. E por mais que houve essa, digamos assim, revolta da opinião pública com essa questão de Brasília, a classe política está adorando, né, Jorge? Porque, obviamente, são mais 4 vagas muito disputadas para a Câmara dos Deputados e mais 4 vagas para a Assembleia Legislativa. Abre a possibilidade dessas lideranças assumirem, né, protagonismo na próxima eleição. Então, acredito que, naturalmente, vai ter mais candidatos. E abre também a esperança, por exemplo, nos próprios vereadores. E a gente vê, tem muito ex-prefeito que vai concorrer nessa eleição, Jorge. Bom, da nossa região todos. Né? Quase todos, porque o que acontece, né? Os caras passaram pela reeleição e agora é o momento deles, está tudo certo. Né? Então, eu acredito que sim, naturalmente vai aumentar e vai aumentar também o interesse da classe política em participar. Vamos ter um inchaço de candidatos, né? E isso muitas vezes mais prejudica do que ajuda. Eu sinceramente eu acho isso meio relativo, porque todas as regiões acontecem isso, entendeu? Eu acho assim, o pessoal não votou na nossa região, aquela coisa do voto regional, eu acho que é questionável, eu não sei se funciona bem assim, né? Então, mas obviamente que vai ter mais candidato também, a chance também de eleger, né, nomes melhores, nomes consistentes, para nos representar nessas esferas de poder. Tá certo. Olha, terminou a campanha a campanha salarial dos servidores públicos de Blumenau e havia uma expectativa muito grande porque houve uma mudança de governo, né? O delegado Egídio Ferrari pela primeira vez teve esse embate com os servidores municipais. Um começo meio complicado, né? O sindicato mostrou força com uma assembleia gigante em frente à prefeitura de Blumenau, mas um final, eu acho que até celebrado pelos dois lados, né? Não, você sintetizou bem, foi isso. Começou tensa, era a primeira experiência do prefeito Egídio. Lembrando que o prefeito Egídio é servidor público, ele é policial civil, é servidor público do Estado. Então entende as agruras, as necessidades. Começou muito tumultuada, com o sindicato reclamando muito da ausência do prefeito, da figura do prefeito nas conversas. Tradicionalmente isso não acontece. Numa das mesas de reunião, o prefeito
apareceu muito rapidamente, foi a primeira vez, depois de muita pressão. Como você disse, a Assembleia com muita gente, ela mostra a força, e isso aconteceu pelo menos 2 vezes, 2 importantes assembleias do sindicato. E nesse meio tempo teve a questão toda do SBLU, que gerou um atrito da prefeitura com a categoria por conta da mudança de regra na escolha do presidente do SBLU. Ou seja, que era uma eleição direta do conselho e passou a ser indicação do prefeito. Então tinha esse clima tenso. Surpreendentemente, as melancias foram se acomodando e terminou essa negociação, que também não é comum, Jorge, eu não sei, você também tem bastante experiência, mas não é comum a gente ver uma foto do prefeito recebendo o acordo do sindicato. Então, chegou a ser uma foto muito emblemática do Sérgio, da GEIS, que são os diretores do sindicato, e o prefeito Egídio assinando. Ou seja, o que começou tenso pareceu uma boa sinalização. E as falas do sindicato, você entrevistou o Sérgio aqui, eu não ouvi essa entrevista, mas eu também conversei com ele, ele parecia satisfeito com os resultados, com a questão da antecipação, do vale alimentação, com algumas questões. Então, me parece que as melancias, como eu falei antes, se acomodaram no meio do caminho. E isso é muito bom para o governo, né, que está começando agora, tem mais 3 anos aí pela frente de negociações e está paralelo aí com essa situação, né? Não, é sempre bom tu passar relativamente tranquilo, com o mínimo desgaste possível, com relação a qualquer manifestação de campanha salarial. Então, houve paralisações pontuais, né, principalmente por causa da Assembleia e tal, mas assim, a gente já viu greve na gestão do Napoleão, na gestão do Décio, na gestão... greve de mais de 30 dias. Aí é desgaste para dedéu, né? Então, isso não aconteceu. Então, claro, tem que comemorar, passou em cola. E aí também, parabéns para a administração municipal, que soube, né, contornar um momento muito crítico, que era o do SBLU, e era um momento também que o sindicato estava tensionando, e os negociadores, né, que pelo menos fizeram esse acordo, conseguiram contornar bem. Vamos lá, Bolsonaro não vem mais a Santa Catarina, né? A agenda dele foi suspensa a pedido da sua equipe médica. É verdade, frustrando muita gente, havia uma expectativa grande, ele viria para a cidade de São José, lá na Arena Opus, para um evento do PL, um evento que o PL tem feito, se eu não me engano é Rota 22 o nome, e porque o presidente Bolsonaro pensava em mostrar sua força num terreno onde ele tem muita força. Isso aconteceu por problemas de saúde, é essa a alegação, e realmente o ex-presidente tem se manifestado muito sobre seus problemas de saúde, tem tido problema, teve, né, uma internação hospitalar recentemente. E também aconteceu na semana que teve uma manifestação lá em São Paulo, mais uma das tantas manifestações pró-anistia, que é, na verdade, pró-anistia para o presidente Bolsonaro, né? E foi uma manifestação muito pífia, perto das outras manifestações importantes que ele já fez. Não dá nunca para negar a demanda, né, a força popular do ex-presidente Bolsonaro nas outras manifestações, mas nessa já não foi tanto. Já foi uma manifestação menor do que a esperada com impacto. Agora, essa não vinda aqui para Santa Catarina também frustra uma expectativa política positiva por um lado, negativa por outro lado, porque também se esperava uma sinalização do ex-presidente sobre o que ele pensa das candidaturas ao Senado por Santa Catarina, porque tem essa movimentação muito grande, sinalizada, falada pela imprensa nacional, que dá a possibilidade do filho dele, vereador no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, o Carluxo, ser o candidato ao Senado aqui, inclusive impactando em nomes tradicionais do bolsonarismo, que é, por exemplo, a deputada federal Júlia Zanata, que é bolsonarista roxa, que quer ser candidato ao Senado, estaria fora, impactando inclusive em eventuais negociações futuras com o PSD de João Rodrigues. Então,
Havia expectativa que em Santa Catarina o presidente deixasse claro o que ele pensa. Houve um movimento, né, Jorge, um movimento de grandes veículos de imprensa, da Fiesc, se contrapondo a esse paraquedismo eleitoral que o ex-presidente Bolsonaro sinaliza que poderia fazer. Há indícios da classe política também rejeitando isso. Por outro lado, se ele determinasse isso, eu tenho certeza que nenhuma liderança, em especial o presidente do PL em Santa Catarina, o governador Jorginho Melo, ia se contrapor a um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, vai demorar mais para se ter essa expectativa, se ter essa resposta, né, do que pensa o ex-presidente Bolsonaro. E então agora, por conta disso, certamente vamos ver como é que ele se recupera da saúde para ver o que vai acontecer ali para frente. Dá para fazer uma avaliação do primeiro semestre da nova diretoria da Câmara de Vereadores? Jorge, dá para fazer uma avaliação, sim, e eu acho que o principal, é uma discussão que precisa ser feita, é sobre a vontade do presidente Ailton de Souza de tirar a Câmara do aluguel indo para um prédio velho no começo do Garcia. Então, essa é uma proposta que está desde o começo, o presidente Ito bateu para si. Parecia que isso iria ser resolvido rapidamente. Né? Em tese, ele está muito animado que vai se resolver. Porque já foi entendido que é possível. Agora tem que ter uma devolução financeira para o município, né? E aí, Jorge, é a questão de quanto vai se pagar nessa reforma. Agora, é muito maluco isso, Jorge, porque boa parte dos vereadores não quer essa nova sede naquele local. É importante que, às vezes, a mesa diretora, o próprio Ailton de Souza, diz as pessoas querem que a gente continue pagando aluguel. Não, não é essa a discussão. É que o projeto de todos os ex-presidentes da Câmara era um só: construir uma sede nova do outro lado da rua da atual, no centro histórico, valorizando o centro histórico e dando uma outra dinâmica. Bom, mas vai custar mais caro, vai custar mais barato? Bom, o terreno já estava comprado. A negociação já foi feita. E é uma negociação que vem do Egídio Becauser, do Almir Vieira, do Marcelo Lanzarin. Então era um trabalho que já se gastou dinheiro e já se gastou saliva para isso, para de repente o presidente Ito entender que aquele negócio é melhor. Então, num primeiro momento, a gente já foi lá, já conferiu, a gente fica meio impactado com o que vê. É um prédio que está muito abandonado, é um prédio que vai exigir uma reforma, e é um prédio acanhado, né? Ele é grande, acanhado não, mas ele é grande de tamanho, tem área de estacionamento, mas é numa rua sem saída, no começo do Garcia, ia esconder a Câmara lá. Então, enfim... esse é o pênalti. Uma pessoa que é da prefeitura e é bem informada ainda me disse assim, sabe o que eu não entendo? Por que a Câmara não desapropria esse prédio, não começa a trabalhar para desapropriar o prédio que está hoje? E paga para o proprietário vai aceitar. Por que o proprietário vai fazer com aquele imóvel? Que se gasta hoje uma baba de aluguel. Bom, talvez seja uma boa solução, não gasta nada, o prédio hoje é razoável, ou então que tem esse negócio de construir outra sede ali. Então, olha, pelo menos 7 vereadores, quase a metade, é contra disso. O Marcelo Lanzarin é contra, foi presidente, o Almir Vieira é contra. O Egídio Becauser, que é aliado do Ito, ele não fala abertamente, mas, pô, ele comprou o terreno, né? Aí se tu pegar os outros vereadores... Então, é essa questão que precisa ser discutida. É um ato discricionário do presidente. Bom, é um ato discricionário, mas a responsabilidade é de todos. Então, a gestão do vereador Ito tem sido marcada por essa busca, e no mais, as questões não teve nenhum solavanco, não teve nenhuma conversa, e é uma relação, assim, digamos, relativamente harmoniosa com o Executivo.
Tá certo. Alexandre Gonçalves, jornalista, analista político do portal Informe Blumenau, obrigado mais uma vez pela participação. Jorge, eu que agradeço, um grande abraço a você e aos ouvintes. Eu conversei com Alexandre Gonçalves, falamos sobre política.